Olá, meus alunos, tudo bem? Então, bem-vindos a mais uma aula de física. O conteúdo de hoje é corrente elétrica. Tá? Então, o que vem a ser uma corrente elétrica? Nós estamos estudando eletricidade, né? Carga elétrica e a corrente elétrica. É a grandeza que importa, pessoal. Para os circuitos elétricos, é uma das principais. Claro, todas as grandezas são importantes, mas ela é uma das principais. São os elétrons em movimento que transportam a energia para o circuito, distribuem a energia elétrica para todo o circuito. Tá? Então nós temos aqui o conceito de corrente elétrica, né? É o fluxo de cargas elétricas que se movem de forma orientada em um condutor elétrico sólido ou em soluções iônicas. Essa é a grandeza fundamental em física, pois sem corrente elétrica não seria possível, por exemplo, fazer funcionar qualquer aparelho elétrico ou eletrônico, porque a corrente elétrica, veja a bateria, tá? Ela armazena energia elétrica e através dos condutores, né? Aqui os fiozinhos, os condutores, o fusível, que é um componente de segurança, chave, né? De manobra, liga, desliga, e a lâmpada, que é um consumidor. Então, e é por esses condutores que a corrente elétrica vai circular. Através desses condutores, ela sai da fonte, né, leva a energia para o circuito, retorna para a fonte, né, os elétrons pegam mais energia e voltam a distribuir energia pelo circuito. Essa aqui é uma forma ilustrada, seria na real, né, uma bateria, um fusível, a chave e uma lâmpada. E aqui é o esquema elétrico que a gente costuma desenhar, né, em projetos. Então, o símbolo de bateria, o símbolo de fusível, o símbolo de chave. A lâmpada, na verdade, seria substituída por um resistor ou como um LED, um circuito eletrônico. Existem dois tipos de corrente elétrica, a corrente elétrica contínua e a alternada. Então, essas duas correntes, elas são diferentes assim, ó, da seguinte forma. Primeiro, na sua geração e segundo, no seu comportamento. A corrente contínua, ela é sempre a mesma, né? Imagina que eu colocasse um valor aqui, 3 amperes. Ampere é a unidade de corrente, a gente já vai ver. E conforme o tempo passa, ela tem sempre o mesmo valor. Já nesse segundo modelo aqui, eu vou pegar aqui um pico, ponto mais alto, vou chamar de 3 amperes também, e aqui embaixo, menos 3 amperes. E a gente vê que a corrente elétrica, ela varia, né, de 3 até menos 3, depois volta para 3, vem para menos 3, vai para 3 de novo. Então ela está alternando em valores simétricos, certo? De 3 até menos 3, por exemplo. Então essa é uma corrente contínua, corrente alternada. Corrente contínua, a gente obtém ela geralmente em pilhas, baterias. E a corrente alternada é como a gente tem nas nossas residências, né? Nas tomadas das nossas casas. A diferença está, na verdade, não aonde onde tu liga, mas e sim na produção. Aqui é uma transformação química. Então, quando a energia elétrica ela é de uma transformação química, de um processo químico, tá? Uma reação química, nós temos a corrente contínua. Quando ela é de uma transformação mecânica, tá? Um sistema mecânico transformando energia cinética em energia elétrica, então ela é alternada, certo? Eletromagnética. Bom, quando a gente elabora, projeta um circuito, o nosso objetivo é usar um dos efeitos da corrente elétrica. Um deles. E eu listei aqui os quatro principais, né? Então, por exemplo, eu quero o efeito térmico, também conhecido como efeito Joule. Então, o que é esse efeito? Quando flui corrente através de um condutor, a produção de calor. Sempre que a corrente elétrica percorre um condutor, tá? Ela produz calor. Ela vai aumentar a temperatura desse condutor. E aqui tem alguns exemplos, ó, chuveiro elétrico, ferro elétrico, tá? Mas mesmo que o projeto não seja esse,
por exemplo, uma lâmpada incandescente. O início, o objetivo de produzir uma lâmpada incandescente, né, é para ela iluminar, mas como passa uma corrente elétrica, vai aumentar a temperatura dela também. E, na verdade, apenas 30% da energia é transformada, convertida em luminosidade. O restante é tudo gerado calor. Então, essas lâmpadas já estão em desuso, inclusive, né? Então, o efeito térmico é um deles. O efeito magnético, também conhecido como efeito Oersted, nas vizinhanças de um condutor que carrega corrente elétrica, forma-se um segundo tipo de campo de força. Existe esse campo, chamado campo magnético, coexiste com o campo elétrico, causado pelas cargas. Esse fenômeno é o mesmo que ocorre na vizinhança de um ímã permanente. A aplicação do efeito magnético, nós temos o telégrafo, o relé, o disjuntor, o motor de indução, que a gente costuma chamar motor elétrico, na verdade é motor eletromagnético. Então, passou corrente elétrica no condutor, vai gerar um campo magnético, tá? Inclusive, eu costumo falar para os meus alunos que é bem fácil fazer um ímã. Você pega um preguinho, tá? Enrola um monte de voltinhas, um condutor bem fininho aqui, e liga uma pilha, aquelas pilhas que a gente costuma comprar, né, que eles chamam de bateria, mas é uma pilha de 12 volts, tá? E você vai verificar que ele vai grudar pequenos objetos, clipe, coisinhas. No momento que tu ligou os polos, esse material fica magnético. Antes não, só pelo fato de ter um fiozinho enrolado, percorrido por corrente elétrica, ele vira um ímã. Então esse é o efeito magnético, bem fácil de visualizar. Tá? Depois nós temos o efeito químico. O que é o efeito químico? Algumas reações químicas só ocorrem ou são potencializadas na presença de corrente elétrica. Um dos exemplos, galvanoplastia. Tá? Mas vejo, mesmo que eu queira o efeito químico, eu vou ter o efeito magnético, eu vou ter o efeito térmico, vou ter que dar um jeito de minimizar esses efeitos para aproveitar este aqui. E o efeito fisiológico, é o efeito produzido pela corrente elétrica ao passar pelos organismos vivos. No nosso corpo, nós temos muita corrente elétrica circulando. Tá? Todas as nossas ações, basicamente, são feitas por corrente elétrica. Tá? Mas o efeito produzido aqui, eles estão falando do choque elétrico. Choque elétrico. Certo? Ok, pessoal? Bom, então eu vou fazer um pequeno resumo aqui. Eu vou pegar dois condutores, condutor A e um condutor, ficou mal desenhado, né? No condutor, deixa eu melhorar, desculpa, pessoal. Vocês merecem um pouquinho melhor, né? Então, eu tenho dois condutores aqui, e dentro desses condutores eu coloquei alguns elétrons. Esses são os elétrons livres, certo? Esses elétrons livres, dessa forma, eles estão todos em movimento, mas um movimento desorientado. E a gente viu que a corrente elétrica é o movimento organizado e orientado dos elétrons, tá? Então, aqui não é corrente elétrica, não é. E aqui, se todos os elétrons estiverem em movimento organizado, orientado, simultâneo, nós temos corrente elétrica. O que eu preciso para isso? Ora, lembra, o elétron é carga negativa. Se eu colocar uma carga positiva aqui e uma negativa aqui, ó, negativo repele negativo, positivo atrai negativo. Eu consigo orientar esse movimento devido à força elétrica. Isso é devido a uma diferença de potencial, também conhecido como tensão. Na residência de vocês é o que tem nas tomadas lá. A tensão é 220 volts, 10 volts, né? Então, isso é corrente elétrica. Isso não é, isso é movimento ordenado dos elétrons, tá? Qual é o símbolo da corrente elétrica? A gente vai, o símbolo de corrente elétrica, a gente vai usar a letra I, tá? E a unidade é o ampere.
é um E craseado, bem, e a gente usa a letra A, a unidade, tá? Porque a gente agora vai ver o cálculo da corrente elétrica. Para calcular a corrente elétrica, a gente precisa da variação da carga. Então, por esse condutor está passando uma quantidade de elétrons, cada elétron tem a sua carguinha, né? Então, a carga que passa pelo intervalo de tempo. Carga pelo intervalo de tempo. Bem simples calcular a corrente elétrica, pegar a carga pelo intervalo de tempo. A carga é medida em coulombs, o tempo em segundos, coulomb por segundo é ampere, tá? Certo? Vamos ver um exemplo. Ó, vou fazer um exemplo aqui. Por este condutor, aqui eu vou fazer um corte, uma secção transversal e vou ficar observando os elétrons que passam por aqui. E vou contando quantos elétrons passam. Então, passam, sei lá, 5 vezes 10 na 20 elétrons. 5 vezes 10 na 20 elétrons em... Então, essa aqui é a quantidade de elétrons, certo? Em um tempo de 2 segundos. Qual é a carga elétrica? Qual é a carga elétrica? Bom, para calcular a carga, perdão, qual é a corrente elétrica, né? Bom, então para calcular a corrente elétrica, eu preciso da carga, da quantidade de carga que passou por esse condutor, dividido pelo tempo. Bem simples. Só que elétron não é carga. Então, na aula anterior, a gente viu que carga elétrica é a quantidade de elétrons vezes a carga elementar de cada um. Então, o que? Quantidade de elétrons que passou 5 vezes 10 na 20, vezes a carga de cada elétron. Então, a carga elementar é 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs. Então, 1,6 vezes 10 na menos 19. 5 vezes 1,6 dá 8, 5 vezes 1,6 dá 8, vezes 10 somos expoentes, 8 vezes 10 dá 1, 20 menos 19, então a carga aqui foi de 80 coulombs, então a corrente é a carga que passou 80 no tempo de 2 segundos, então eu vou ter uma corrente gigante, 40 amperes, é uma corrente muito grande. Mataria alguns elefantes enfileirados. Mas vejam, ó, carga dividida pelo tempo e não a quantidade de elétrons. A gente tem que tomar esse cuidado, tá? Então aqui a gente vai fazer um exemplo, ó. Mais um exemplo. Seria o 2, né? Por um condutor passa 600 microcoulombs de carga. Passam 600 microcoulombs de carga elétrica em 3 milissegundos. Qual a corrente elétrica? Bom, primeiro, qual é a carga? Ele diz que tem uma carga passando 600 microcoulombs. Então, a carga, na verdade, é 600. O micro é 10 na menos 6 coulombs. Isso é um prefixo. O tempo é 3 milissegundos. Então, o tempo é 3 vezes 10, o milha é 10 na menos 3 segundos. Então, primeiro a gente tem que substituir os prefixos, certo? E aí a gente calcula a corrente elétrica. Corrente elétrica é a carga pelo tempo. Fica bem fácil. Corrente elétrica, então 600 vezes 10 na menos 6, dividido por 3 vezes 10 na menos 3. Como a gente pode usar a calculadora, tá? Eu faria a conta direto. 600 ESP menos 6 dividido por 3 ESP menos 3, igual a uma carga, uma corrente de 0,2 amperes. Tá? Bem fácil, né, pessoal? Usando a calculadora fica bem fácil.
o 2, então diz assim, ó, por um condutor passam 4 vezes 10 na 18 elétrons, detalhe, ó, não é carga, isso aqui é elétrons, em 2 segundos, um tempo igual a 2 segundos. Ele diz que a carga elétrica, que o E, é 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs. Calcule a corrente elétrica. Bom, para mim calcular a corrente, eu preciso da carga pelo tempo. Mas isso não é carga, então daqui eu vou calcular a carga. Carga é a quantidade de elétrons vezes a carga elementar de cada um. Então, 4 vezes 10 na 18, vezes 1,6 vezes 10 na menos 19. Também faço direto. Agora eu multiplico 4 ESP 18 vezes 1,6 ESP menos 19. Igual. Então, vou ter uma carga de 0,64 coulombs. Então, a corrente é igual a 0,64 dividido pelo tempo, que é 2, vou ter uma corrente de 0,32 amperes. Tá? Então, você só tem que cuidar nas questões, tá? Tomar muito cuidado nas questões, porque em algumas situações ele te dá a carga, então aplica a fórmula certa. Mas também não é sair aplicando a fórmula. Vejam que eu tenho que substituir os prefixos. Aqui, ó, aqui o micro, que é 10 na menos 6, aqui o mili, que é 10 na menos 3. Então, quando parece muito simples, tome cuidado. E nesse aqui, ele deu a quantidade de elétrons que passou pelo condutor, e não a carga. Então, primeiro eu vou calcular a carga, para depois fazer a conta da corrente elétrica. Tá, gente? Tudo tranquilo, então? Uma boa semana para vocês, um bom trabalho. Tchau, tchau.